Nós vamos continuar com o conteúdo que nós tivemos na aula passada. Na aula passada a gente estava falando sobre quem? Sobre maias. Sobre os maias, Sobre os exatamente. Os maias. Isso, a gente parou nos maias. A maias. gente ainda não viu. Os maias. Isso, nós não vimos os outros. A gente está vendo sobre a América Antiga, né? Sobre os povos que habitavam a América Antiga. E a gente não chegou a ver os outros povos, os incas e os astecas. A gente só viu um pouquinho sobre os maias. Agora, a gente vai terminar de ver algumas informações sobre os maias para a gente poder ir para os próximos povos, para as próximas civilizações que a gente precisa estudar, tá bom? Antes de Professora. começar, de dar continuidade ao nosso conteúdo, eu queria só pedir para agora não conversem no chat mais, tá bom? Encerrado o chat, bate-papo. Só é para conversar no chat agora quando for para colocar o nome da chamada, mas é no final da aula só quando a professora pedir, tá bom? Eu queria que todos vocês abrissem o livrinho de vocês lá na página 64, para a gente poder dar continuidade no nosso conteúdo. A Raquel está com o dedinho levantado querendo falar. Raquel, que legal ver seu rostinho, que eu nunca tinha visto você aqui, só via seu nomezinho. Você participava falando, mas é a primeira vez que eu te vejo. Assim, nós falamos sobre os maias, começando a falar sobre os olmecas, né, professora? Isso, a gente viu os olmecas também, aí a gente começou a ver sobre os maias, tá? A gente não Professora, terminou. você pode falar a página de novo? Professora, eu tinha esquecido de fazer uma pergunta. Página 64. Fala, André, mas sua voz está muito longe, tá lá no fundão. Então, a pergunta é sobre... Lembra daquele rosto lá? Eu vou perguntando o que ele significava. André, eu não tô conseguindo Escreve a te pergunta no ouvir. chat. Escreve no Não. chat. Seu áudio tá ruim. Pessoal, então todo mundo abriu o livrinho na página 64, para quem acabou de entrar. O livrinho é na página 64 para a gente dar continuidade. Eu vou fazer a leitura e eu queria que vocês acompanhassem comigo. Lá na página 64, a gente já viu isso, eu já li e já expliquei para vocês esse pedacinho, mas a gente vai dar outra lidinha aqui só para a gente recapitular, para a gente continuar nosso raciocínio, né? Porque a aula passada de sexta-feira acabou na metade, então a gente não conseguiu concluir o raciocínio. Então, vamos voltar um pouquinho de nada para a gente poder relembrar e continuar. Então, olha só. Ontem, na aula de sexta-feira, quer dizer, eu falei para vocês que os maias, eles tinham cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha o seu próprio governo, sua própria lei, seus próprios costumes e cultura, tá bom? Então, olha só, já lá na página 65, a gente viu um pouquinho sobre como que era organizada aquela sociedade, qual era a forma de economia deles, né, o principal meio da economia deles, né, de produzir dinheiro, bens, e quais eram os saberes, o que que eles tinham de importante, de informações importantes que passaram para a gente. Essa partezinha que a gente também chegou a ver, tá, na aula passada, mas a gente vai rever como eu acabei de falar. Eu queria que todos vocês acompanhassem a leitura comigo na página 65. A sociedade maia tinha divisões hierárquicas entre os diferentes grupos. Vocês lembram que na aula passada eu expliquei o que era hierarquia? Faz um joinha só, não precisa abrir microfone não, isso. Então, hierarquia, só para relembrar, a hierarquia é a ordem, né, de quem manda, mais ou menos. Como eu citei exemplo na semana passada, a hierarquia da escola, por exemplo, o primeiro lugar lá, quem manda em tudo é a diretora. Depois da diretora tem os coordenadores, os professores, os alunos. Então, essa é a hierarquia da nossa escola. Então, lá naquela sociedade, eles tinham as hierarquias um pouco diferentes em cada grupo, tá? Havia uma pequena elite, né, uma pequena parcela da população que era composta por nobres,
que eram as pessoas mais ricas, né, que tinham mais condições naquela época, sacerdotes e os guerreiros. Então, essa elite, né, que era o povo mais chique, entre aspas, daquela civilização, eram esses, os nobres, os sacerdotes e os guerreiros, tá bom? Além desses três grupos, a gente ainda tinha outros grupos, que era a maior parte da população, que era formado por agricultores e artesãos que pagavam tributos ao governo. Né? Eles pagavam uma parcela do que eles recebiam, né? Do que eles colheram, enfim, para o governo. Né? Tributos. A gente paga isso até hoje, que a gente chama de impostos. Naquela época era praticamente mais ou menos da mesma forma, tá? Então eles tinham que pagar tributos para o governo, tá bom? E como eu falei para vocês, cada cidade tinha o seu próprio representante, o seu próprio governo, suas próprias leis, e cada chefe de governo era considerado um representante de Deus, tá bom? Então vamos lá. Continuando a leitura lá no segundo parágrafo. A principal atividade econômica dos maias era a agricultura, como eu já expliquei para vocês. Então, eles se mantinham, né? Se sobreviviam ali naquela época com a agricultura, tá? E eles cultivavam diversos alimentos, mas os principais eram milho, algodão, feijão, cacau, abacate e pimenta, tá bom? Agora, em relação à sociedade, os homens e as mulheres desse povo dominavam técnicas de cerâmica, o ofício de modelar ouro e prata e a fiação e a tintura de tecidos. Entre as criações da arte maia, podemos destacar obras arquitetônicas, as esculturas em baixo relevo e as pinturas murais. Os maias também dominavam técnicas de produção de diferentes tipos de borracha, utilizando látex e extratos de planta, tá? Os maias criaram um sistema de escrita e produziram livros chamados códices. Embora a maioria dos códices tenha sido destruída pelos europeus, alguns deles sobreviveram e foram decifrados na segunda metade do século XX. Os códices são fontes históricas importantes que apresentam aspectos da cultura maia. Nesses livros, os maias registraram, por exemplo, o cotidiano, as crenças religiosas e os conhecimentos científicos. Além dos livros, a escrita maia foi grafada em monumentos de pedra, escadaria e artigos de cerâmica. Então, olha o tanto que é interessante. Já lá naquela época, né? Todo esse tempo atrás, a civilização maia já tinha produzido uma forma de escrita, né, para aquele povo que era conhecido como códices, né? E eles deixaram vários códices contando os costumes, né, as crenças religiosas, a cultura daquele povo. Muitos desses códices já foram destruídos por alguns europeus em algumas épocas atrás, na época das guerras, de querer tomar território, mas existem alguns que ainda foram preservados, e esses códices, eles são fontes históricas importantíssimas para a gente poder conseguir estudar sobre a vida daquele povo, tá? Dando continuidade aí lá na página 66, eu vou continuar a leitura, ó. Além da escrita, os maias desenvolveram conhecimentos astronômicos e matemáticos, sistema numérico e conceito do número zero. Observando o movimento da Lua, do Sol e de outras estrelas, eles elaboraram calendários de alta precisão que ajudavam a organizar as atividades agrícolas e as festividades religiosas. A partir do século 9. A civilização maia entrou em declínio por razões ainda estudadas pelos historiadores. Várias possíveis causas foram apontadas para explicar o abandono das cidades maias. Secas prolongadas, insuficiência da produção de alimentos para abastecer as populações, epidemias, invasões de povos vizinhos e rebeliões internas. Então, todos esses motivos que eu acabei de ler foram motivos para acabar com aquela antiga civilização maia, tá bom? Então, assim, até hoje, esse motivo da civilização maia ter caído, né, ter sido destruída, é estudado pelos historiadores, porque ainda ficam algumas lacunas, alguns pontinhos de interrogações relacionados a
o que aconteceu com essa civilização. Mas os principais motivos, que a gente ainda acredita bastante, que causou esse declínio dessa civilização, foram essas questões. Secas muito prolongadas, então era difícil eles produzirem os alimentos dele, né? A agricultura com seca é muito difícil. A insuficiência da produção de alimentos para abastecer as populações, então eles começaram a passar fome, né? Devido a essa seca e não conseguir produzir tanto alimento. Outra coisa também é sobre as invasões dos povos vizinhos. Naquela época existia muita guerra em disputa de territórios, né? Então, alguns povos vizinhos daquela região foram invadindo aquele lugar, querendo tomar território. Isso também foi um motivo do declínio dessa civilização, desse Império Maia, tá? E outros motivos também, como epidemias, algumas doenças que atingiam grande parte da população, e devido ao fato daquela época eles não terem estrutura suficiente para lidar com isso, com essas doenças, eles às vezes aquela população pegava um certo tipo de doença que eles nem sabiam o que eram, não sabiam o que fazia, o que fazer, como proceder com aquele tipo de doença. Então, muitas pessoas daquela população acabavam morrendo. E por último, mas não menos importante, outro motivinho também bem importante para ter declinado aquele império, né, para ter caído aquele império, também foram as rebeliões internas. Os próprios povos daquela civilização, eles se revoltavam entre eles, e isso também gerou causou também essa questão do declínio do Império Maia, tá bom? Em relação à civilização maia, alguém aqui tem alguma dúvida sobre a civilização maia? Não? Tá tranquilinho? Tá? Então, beleza. Então, vamos continuar. Professora, Olha só. Oi. a minha chamada tá caindo toda hora. Tá, e você volta. Quando cair, você volta, tá bom? Mas eu tô vendo que você tá aqui Tá participando. bom. A aula tá sendo gravada também. Se você não conseguir entender alguma coisinha, mais tarde você olha lá no YouTube que eu vou postar, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Olha só, aqui na página 66 ainda, a gente tem duas imagens importantes para a gente poder analisar um pouquinho daquele povo. A primeira imagem que a gente tem é o jogo de bola praticado por povos da Mesoamérica. Era um ritual de agradecimento aos deuses. Vasos produzidos pelos maias foram decorados com cenas que representam jogadores de bola, como esse que você vê na imagem. A peça foi produzida entre os anos 500 e 900. E ela está no Museu de Arte de Dallas, lá nos Estados Unidos. Então, isso aqui é a imagem de um vaso de cerâmica com a pintura daquele povo. E ela nos fazem refletir que eles jogavam bola, não necessariamente futebol, como a gente conhece hoje, mas eles utilizavam a bola de alguma forma como jogo tanto para entreter, né, para ter entretenimento naquela época, mas principalmente como ritual de agradecimento aos deuses, tá? E a segunda imagem que a gente está vendo, Professora, em que página que ela tá? 66, tá bom? Então, a outra imagem que a gente está vendo aqui embaixo, olha só. As construções de Palenque estão localizadas no atual estado mexicano de Chiapas. Tanto a cidade maia quanto o Parque Nacional de Palenque são patrimônios da humanidade declarados pela Unesco. Então, isso aqui é uma imagenzinha, né, que a gente pode ver como que era a construção daquele povo naquela época. Geralmente, esses monumentos, essas construções, eram construções de templos, né, para eles adorarem os deuses deles, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho lá na página 67 sobre os astecas, tá? Que também foi um outro povo extremamente importante da América Antiga. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo aí na página 67, onde eu vou ler sobre os astecas agora, tá bom? Então vamos lá. Os astecas foram um povo que migrou de regiões norte-americanas, ocupando o vale do atual México, nos séculos 7 e 8. Eles eram chamados também de mexicas, de onde deriva o nome México, e eles falavam a língua nahualta,
que, passando por transformações, é atualmente a língua indígena mais falada do país México, tá? Que a gente está falando. Que eles estavam localizados lá na região que hoje é conhecido como México. Naquela época tinha outro nome, mas hoje a gente conhece aquele lugar como México, tá? Então, essa língua que esses povos astecas falaram, hoje em dia é a língua indígena que é mais falada lá naquele país, tá? Lá na região do lago Texcoco, os astecas estabeleceram núcleos de povoamento. Fundaram a cidade de Tenochtitlan, que é uma cidade extremamente importante, que se tornou a capital do Império Azteca. Os historiadores calculam que Tenochtitlan chegou a ter entre 100 mil e 230 mil habitantes. Então, era uma cidade muito grande para aquela época, tá? No centro dessa imensa cidade, havia um templo impotente construído em forma piramidal. Por meio de alianças e conquistas militares, os astecas expandiram seus territórios, dominando regiões centrais do atual México, desde o Atlântico até o Pacífico. Calcula-se que a população desse império tenha atingido cerca de 6 milhões de pessoas. Grandes centros urbanos como Tenochtitlan eram sustentados por tributos, muitas vezes pagos sob forma de alimentos que viviam das diferentes regiões dominadas pelos astecas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora também de como que era a organização daquela sociedade, qual era a forma de economia daquela civilização e quais eram os saberes adquiridos por ele naquele período. Então, vamos continuar a leitura. Olha só. A sociedade asteca era hierarquizada, igual a que a gente viu dos maias também. Tinha uma hierarquia, do mais poderoso até o menos importante. Existiam nobres, comerciantes, artesãos e camponeses. Entre os nobres estavam o imperador, sacerdotes, chefes militares, governadores de províncias e altos funcionários dos estados. Então, os nobres eram os mais importantes daquela civilização, né? Considerados os mais importantes. E quem fazia parte dos nobres eram esses: imperador, sacerdote, militar, governadores e alguns funcionários também, que eram conhecidos como alto-funcionários do Estado, tá? Também havia uma elite de ricos comerciantes e artesãos. A maioria da população era formada por camponeses que eram obrigados a pagar tributos para o governo também. Tanto que é interessante, não é só os pobres que tinham que ficar pagando tributo para o governo, é o tanto que a exploração começa desde sempre, né? Então, continuando a leitura. Os astecas desenvolveram uma agricultura complexa. Eles drenaram pântanos, abriram canais de irrigação e construíram chinampas, ilhas artificiais destinadas ao cultivo agrícola. Os principais produtos cultivados eram milho, feijão, cacau, algodão, tomate e tabaco, tá? Além disso, os astecas criavam animais como perus, patos e cachorros. Comercializavam bens como tecidos, peles, cerâmicas, sal, ouro e prata. Dominavam técnicas da ourivesaria, cerâmica, tecelagem, engenharia aplicada, por exemplo, na construção de diques, templos e arquedutos. Produziam obras de arte como máscaras em forma de mosaico, representando muitas vezes as divindades. Os astecas desconheciam o uso do ferro e da roda, tá? Então, ao tanto que é interessante a situação desse povo. Eles também, como forma de economia, utilizavam a agricultura, só que o meio de agricultura daquele povo daquela época era um pouco diferente era um pouquinho diferente das dos maias, né? Os maias eles tinham uma forma de agricultura, como a gente explicou, que era conhecido como coivara, né? Que era aquela questão da derrubada e da queima das florestas ali para eles poderem abrir espaço para o cultivo. Já os astecas, como eu acabei de ler, eles construíram chinampas, que era como se fossem umas ilhazinhas artificiais, que eram destinadas apenas ao cultivo agrícola, tá? E os principais produtos cultivados eram basicamente os mesmos que os astecas, com exceção, com os astecas não, desculpa, que os maias, com a diferença do tomate, do algodão que os maias não tinham, não cultivavam naquela época.
Como a questão de saberes e de cultura, eles produziam várias obras também. E a das mais marcantes deles, né, daquela época, eram essas máscaras, né, que eles construíam em forma de mosaico, que representavam muitas vezes as divindades daquele povo. Né, o que eles cultuavam. Aqui na página 67, por exemplo, a gente tem essa máscarazinha aqui como um exemplo, né? É, também, ó, eu não consigo ler esse nome aqui, Quetzalcoatl, também chamado de Divina Mariposa. O templo em homenagem a esse deus situava-se em Teotihuacan, cidade construída no século II a.C., por povos anteriores aos astecas. Os seus vestígios arqueológicos podem ser visitados até hoje no Instituto de Arte de Chicago, nos Estados Unidos. Mas olha o tanto que é interessantíssimo essa, esses objetos feitos por aquele povo daquela época, né? Continuando a leitura lá na página 68, vamos lá. Assim como os maias, os astecas desenvolveram um calendário, um sistema de escrita baseado em signos e produziam códices, que eram livros. O Códice Boturini, do século XVI, e o Códice Mendonça foram criados por volta de 1540, cerca de 20 anos após a chegada dos espanhóis. Os astecas, eles eram politeístas, como eu já expliquei, cultivavam vários deuses. Entre eles estavam, esses aqui eram os três principais deuses dos astecas, que era Huitzilopolochtli, deus da guerra e do sol. Depois tinha o Tlaloc, que era o deus da chuva e do trovão. E a gente também tem o Quetzalcoatl, que também era conhecido como serpente emplumada, deus da água, da terra, da escrita, do calendário e das artes, tá? Para cultuar esses deuses, os astecas erguiam templos com forma de pirâmide e realizavam rituais de sacrifício humano. As pessoas sacrificadas eram, em suas maiorias, prisioneiros de guerra. Na cultura asteca, esse ritual era um momento de renovação da aliança entre os deuses e os seres humanos, tá? Então, como eu acabei de citar, é algo muito importante que vocês precisam lembrar sempre, que os astecas e os maias também, na questão da religião, eles eram Politeísta. politeístas. Muito bem. Então, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, tá bom? Aqui na página 68, a gente tem a imagenzinha de uma maquete da antiga cidade de Tenochtitlan, tá? É uma maquete que está em exibição lá no Museu Nacional de Antropologia do México, lá na cidade do México mesmo, né? E aqui embaixo a gente consegue ver uma imagenzinha lá dessas ruínas de Tenochtitlan, que é a cidade dos deuses que eles chamavam, né? O tanto que era interessante. Essa cidade, ela é próxima da cidade do México, tá? Então a gente consegue ver na parte que une dois grandes templos, né, desse centro urbano, que eram as pirâmides Sol e as pirâmides Lua. Né? Então, isso aqui naquela época, era um centro urbano. Hoje em dia é um patrimônio cultural, né? Ali só é mesmo preservado como um museu a céu aberto. Mas aqui não existe mais civilização aqui mesmo. Eles não moram, não constroem casa, não tem nada aqui. Aqui serve mesmo como só serve mesmo de visita mesmo, sabe? Para você conhecer um pouquinho daquela noção, tá bom? Alguém tinha alguma Pode dúvida? visitar. Oi, dúvida sobre o conteúdo, tá? Se for algo sobre o conteúdo, a gente conversa depois. Professora, Oi. essas negócios em pirâmide era tipo uma casa? Não, aqui na verdade eles eram como se fossem templos, tá? Que eles cultuavam os deuses. Eles acreditavam que quanto mais alto, né, as construções, eles mais perto dos deuses eles ficavam. Então por isso que eles faziam esses, tipo as pirâmides, não era casa não, esses aqui eram templos, tá? Tudo templo para os deuses deles, para cultuar os deuses daquela época, tá bom? Professora, Oi. ainda existe vestígio desses povos? Existe, ó, essa fotografia aqui é lá, é um vestígio, existe ainda, se você Não, for tipo lá. assim, de De gente. pessoas, Não, descendentes. não, claro que deve existir descendente sim, né? Porque
acaba virando, mas não existe mais aquela mesma civilização de hoje em dia, né? Ou daquela época, hoje em dia não existe mais aqueles costumes, aquela forma, né? Tudo se transformou. Mas deve ter ainda uma pessoa lá que tem um parentesco bem distante de alguma civilização ali, tá bom? Pedro, você queria perguntar alguma coisa? Professora, Oi. esse calendário aqui dos maias e dos astecas é muito diferente, não é? Era um pouco diferente, sim, mas agora eu até lembrei, na hora que a gente estava falando sobre os calendários, de falar para vocês, mas vocês são novos, vocês não vão lembrar. É, existia, né, uma profecia, assim, que a galera falava que o mundo ia acabar no ano de 2012. Vocês, praticamente, a maioria aqui nasceu perto dessa época, né? Então vocês não vão lembrar. 2010. Eu li, professora. Eu já ouvi falar. Eu Isso. também. No YouTube. Também. Então, vocês não vão lembrar. Professora, tem um filme. Eu nasci em Aham. 2006. Isso, deixa eu Acho que continuar ele aqui. errou o ano. Deixa eu continuar aqui que eu vou falar. Então, olha só. Vocês nasceram mais ou menos nessa época, mas não lembra. Na época que estava chegando perto de 2012, todo mundo aqui na época ficou louco, desesperado. Por quê? Eles acreditavam que 2012 era o fim do mundo, era o ano que o mundo ia acabar. Por quê? Porque esse povo, essa civilização antiga, eles construíram, era até os maias mesmo, se não me engano. Eu estou em dúvida entre os maias e os astecas, mas eu tenho quase certeza que é os maias. Eles criaram o calendário deles, né? E o calendário deles, eles criaram até o ano de 2012. Eles não criaram mais do que 2012. Então, o povo acreditava que a Terra ia acabar no ano de 2012 justamente por isso, porque não tinha mais calendário, né? Então, tem um filme, como citaram aí, Tem a ver. existe um filme, né, que tem o nome de 2012, que é justamente retratando isso, a galera acreditando que esse ano de 2012 era o fim do mundo, né? Então fizeram um filme representando isso tudo. Era bem legal esse filme. Eu não sei se vocês podem assistir por causa da classificação do filme, eu não tenho certeza. Mas depois, se alguém tiver curiosidade de procurar e pesquisar para ver se pode assistir e quiser assistir, beleza. Eu já assisti. Já Professora, como que é o nome? 2012. Qual o nome do filme mesmo? É, Professora, 2012. Fiquei do medo com o mundo Pera acabar. aí. Minha mãe tava assistindo, eu fiquei com medo do mundo acabar junto comigo. Pois é. Pedro, Professora? você queria perguntar? Sim. É que todo mundo, algumas pessoas falam no TikTok, assim, às vezes, que fala que em vez do mundo acabar em 2012, vai acabar em 2021, por causa que 2012, ao contrário de 2021. Ah, entendi. Mas eu não acredito, não. Até parece que essa pandemia aí, né, dá uma loucura Vai aqui no acabar mundo. esse ano o mundo. Eu acho que não acaba assim. Parece doidura pra eu criar essas Eu histórias. acredito, eu acredito que é falou mais que tava em fácil. 2027 sozinho. Eu acredito que é Eles mais erraram. fácil. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu acredito que é mais fácil, se o mundo realmente for acabar, é mais fácil o mundo acabar com uma guerra civil, tipo assim, os seres humanos matando os seres humanos, né? Do que o mundo explodir, por exemplo, aí acaba tudo. Eu acredito assim, a minha opinião pessoal, né? Não uma opinião como professora nem nada, minha opinião. Podia ser. Professora, Mas enfim, não é algo Eu que a gente prefiro vem muito para mais conversar isso. agora nesse momento. A gente conversa sobre isso depois, tá bom? professora, Oi. sabe esse pânico Bem aí mais que fácil. deu Calma, gente, tem um coleguinha pra falar. 2012? Ah, Então, eu já era nascida, então eu participei desse pânico. participou. Só não lembra, né? Porque era bem novinha, então não lembra dessa. 2012 eu também já era nascida. Eu lembro que eu Tá. imaginava que Professora, tinha 2 Pera, anos. pera. Galera, aniversário. oi. Professora, lembra de que as pessoas iam falar que os computadores iam dar erro quando chegasse para 1999 para 2000? Uhum. Naquela Professora. época era difícil também ter computador. Olha só, peraí, rapidão. Só pra gente não perder o foco, nossa aula já tá chegando no fim. Olha só, rapidão. Deixa eu falar uma coisinha com vocês. Eu vou passar uma atividade daqui a pouco. Eu vou postar, não postei ainda, eu vou postar daqui a pouco. Quando for mais tarde, vocês pegam lá pra vocês fazerem. A atividade de hoje eu quero que vocês façam um resuminho sobre os astecas e sobre os maias, tá bom? Essa que é a atividade de hoje. A gente ainda não viu sobre os incas, vai ficar para a aula de quinta-feira, mas para a atividade de hoje, até quinta-feira, eu quero que vocês façam um resumo dos astecas e dos maias. Eu vou postar na plataforma daqui a pouco, tá bom?
Aí na quinta-feira eu passo a atividade mesmo do livro, porque aí a gente já terminou de ver os conteúdos, porque não tem como eu passar para vocês o conteúdo, a atividade, sem eu terminar de explicar, tá bom? Então, para hoje, já para vocês ficarem cientes, eu quero um resumo sobre os astecas e um resumo sobre os maias, para postar para mim lá na plataforma, igual todas as tarefinhas, tá bom? Podem colocar o nome de vocês no chat, já podem ir saindo. Um beijo, muito obrigado pela presença de vocês e até quinta-feira.